Olá, tudo bem? Hoje eu vim pregar a Palavra de Deus. Mentira, é só um dicionário. Hoje eu queria falar sobre fé e crença. Bem-vindo a mais um Café com Iogurte. Bom, hoje eu quero falar sobre um papo ameno, não é nada polêmico, que tem a ver com definição de palavras. Vira e mexe eu estou debatendo sobre algo polêmico e eu percebo que eu tenho uma definição para certa palavra-chave de um debate e o meu interlocutor tem outra definição. Só que nem sempre essa diferença de definição fica clara. E isso acaba causando um transtorno para o debate, acaba diminuindo o nível do debate. Como as pessoas não percebem que cada uma está falando de uma coisa diferente, elas acabam se debatendo em vão. E eu acho que isso é uma coisa ruim, porque as pessoas acabam debatendo, muitas vezes sem perceber, por causa de semântica. O que é ruim para o debate, porque um debate bom é aquele onde você debate ideias e não semântica. Então o meu objetivo é pegar um exemplo clássico que acontece em discussões religiosas para tentar deixar clara essa questão. E no finalzinho do vídeo eu deixo um ponto interessante para reflexão. As duas palavras que eu gostaria de enfrentar hoje são as palavras fé e crença. Pode parecer meio idiota ou meio óbvio definir essas palavras, mas a questão é que, às vezes, no meio da confusão de um debate ou no calor do debate, a diferença entre essas duas palavras não fica tão clara, ou as pessoas não deixam isso tão claro. Então, eu tenho um dicionário aqui, Larousse, ele está meio velho já, é do ano 1992. Está um pouco velho, né? Mas ele ainda é muito bom, eu já chequei algumas definições de palavras polêmicas, ele está bem atual. Então, primeiro eu queria compartilhar com vocês a definição de fé e crença. Vamos começar por crença. Ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Ok. 2. Convicção íntima. 3. Opinião que se adota com fé e convicção. 4. Fé religiosa. Eu sinceramente achei um pouco confusa a definição. São 4 definições. Mas ok, essa é a definição formal do dicionário. Agora vamos ver a definição de fé. Essa porra. Fé. Adesão total do homem a um ideal que o excede, a uma crença religiosa. Fidelidade em honrar compromissos, lealdade, garantia. Confiança em alguém ou em alguma coisa. Crença nos dogmas de uma religião, esta mesma religião. Para ser sincero, eu achei um pouco confusa a definição, mas ok. Mas eu queria dar a minha definição de fé e crença. Crença nada mais é do que dar crédito a alguma coisa sem de fato saber se essa coisa é verdade. Então, um exemplo básico, que eu já falei em outro vídeo, você sai na rua e vê nuvens pretas no céu e você fala, eu acredito que vai chover. Isso é uma crença, você não tem certeza que vai chover. Você só acha que vai chover. Mas se vai chover ou não, também não te impacta muito. Você só acha que vai chover. Dados os indícios que você viu, você acha que vai chover. Isso é uma crença. Agora eu vou dar a minha definição de fé. A quantidade de esperança que você deposita em uma crença. Então, de acordo com essas minhas duas definições, note que uma fé está intimamente ligada a uma crença, né? Uma fé não existe sem uma crença, né? A fé ela é montada sobre uma crença. Então existe uma íntima ligação entre essas duas palavras? Sim, existe. Mas elas não são a mesma coisa. Enquanto a crença é você acreditar que algo pode acontecer sem de fato saber, a fé está mais ligada à vontade de que você quer que aquilo aconteça, né? Está mais ligada a uma torcida. Você quer que aquilo aconteça, você quer que aquilo seja verdade. Vou dar um exemplo. Suponha que está jogando o Cruzeiro e Atlético e o Cruzeiro está perdendo de 3-1. Um torcedor do Cruzeiro que se preze, se você perguntar para ele se ele acha que o time dele vai virar o jogo, ele provavelmente vai falar, olha, eu tenho fé que ele vai virar. O que é ele ter fé? Né? Ele acredita que o time dele vai virar o jogo e ele tem fé naquela crença. Né? Ele não só acha, ele quer que aquilo aconteça. Se eu ainda não conseguir deixar muito claro, deixa eu voltar para aquele exemplo das nuvens. Suponha que eu estou aqui na minha casa e eu vejo as nuvens no céu. Num domingo aqui, eu vou ficar o dia todo aqui em casa e eu vejo as nuvens no céu e eu realmente acho que vai chover. Mas eu não estou nem aí se vai chover ou não. Mesmo não estando nem aí se vai chover ou não, eu acredito que vai chover. É uma crença. Mas eu não tenho fé que vai chover, porque eu não estou nem aí. Então note que eu posso ter uma crença, mas eu posso não ter fé nessa crença. Eu posso simplesmente ter a crença. Como se fosse assim, crença é um whatever, é um sentimento whatever.
Pode até chover, mas foda-se. Agora, a fé é algo do tipo assim, nossa, eu queria tanto que chovesse hoje, nossa, tomara que chova. Nesse caso, eu acredito que vai chover, porque eu olhei as nuvens, e eu quero que chova, eu estou torcendo para que chova, então eu tenho fé que chova. E note que não necessariamente as nuvens precisam estar lá para eu ter essa fé. Eu posso ver um dia ensolarado e eu quero que chova e falo, nossa, mas eu tenho fé que vai chover hoje. Você pode ter fé, mesmo que seja pouco provável. Consegui deixar mais claro? Você pode falar assim, Diego, mas que coisa óbvia, né? Precisava falar isso? Eu tenho até um amigo que me zoa quando eu peço para pessoas definirem as palavras. Parece óbvio, mas nem sempre é óbvio. Porque existem alguns casos específicos onde a gente usa a palavra crença de forma diferente. Por exemplo, voltando àquele caso do cruzeirense que está torcendo pro time dele ganhar, ele pode dizer assim, olha, eu tenho fé que o Cruzeiro vai virar esse jogo. Mas ele também pode falar assim, nossa, velho, eu acredito mesmo que ele vai virar esse jogo. Eu acredito de verdade, velho. Ele usou a palavra crença aqui com sentido de fé. Então, nesse caso, nesse contexto, e aí o dicionário tem razão, a palavra crença pode ser usada como um sinônimo de fé. Depende do contexto, sim. Então, isso pode confundir um pouco as coisas. E eu vou explicar por que isso pode confundir numa discussão entre um religioso e um ateu. E eu mesmo já caí nessa pegadinha. Muitas vezes o religioso fala assim, você é ateu, mas você também é um homem de fé e eu vou explicar por quê. Aí ele fala assim pra você, você não acredita em Deus, certo? Aí eu falo, certo. Aí ele fala, então você tem a crença de que Deus não existe. Então não há problema nenhum em um ateu admitir que ele tem crenças, né? Ninguém vive sem crenças. A gente já está cheio de crenças, né? Eu tenho crença que vai chover, eu tenho a crença que o taxista me leva pelo melhor caminho, mesmo sem saber se ele realmente está fazendo isso. Então a gente não vive sem crenças. Inclusive, admitir a crença na não existência de Deus. O problema é que quando a gente responde que sim, a gente tem a crença na não existência, aí o religioso fala assim, e eu não acho que ele faz por mal, ele fala por causa da confusão no debate, pela confusão dessas palavras. Ele fala assim, se você tem essa crença na não existência, então você é um homem de fé, porque crer em algo é ter fé. Ele fez uma jogadinha de palavras, e eu às vezes acho que nem é por querer, acho que é meio sem querer mesmo, é uma embolação dos termos. Ele assumiu que se a gente tem a crença na não existência, isso quer dizer que a gente tem fé. Ou seja, ele entendeu que a crença na não existência, a crença nesse contexto é usada como um sinônimo de fé. Mas nesse caso não é. Quem é ateu não tem fé que Deus não existe. A gente não fica torcendo para Deus não existir, não. Eu, por exemplo, eu sou ateu agnóstico, eu adoraria que Deus existisse. E se eu tiver errado e ele existir, que ótimo! Eu quero que ele exista, mas assim, eu quero que o Deus legal exista. Eu não quero que o Deus maligno exista, não. Então note que quando a gente fala que a gente não acredita em Deus, essa não crença ou essa crença na não existência não é no sinônimo de fé. Poderia ser? Poderia, mas nesse caso não é. Então tá certo você admitir que um ateu tem a crença na não existência, mas está errado você achar que essa crença nesse contexto é um sinônimo de fé. Nós não temos fé na não existência. E note que isso também não quer dizer que um ateu não possa ter fé por algo. Como eu disse, eu posso ter fé para ganhar na Mega Sena, ou eu posso ter fé que o Atlético vai ganhar um jogo. O que eu estou falando só é que um ateu não tem fé na não existência. Ele apenas tem uma crença na não existência. É uma crença whatever. Olha, eu não acredito em Deus, whatever. Mas se existir, tá bom. Eu também queria aproveitar para para comentar uma frase que normalmente os religiosos atribuem aos ateus, que é uma frase do tipo assim, ateus são pessoas descrentes, ponto. Quando a pessoa fala isso, essa frase soa mal e ela tem um peso muito forte. Eu acho que esse peso ajuda a dar um tom pejorativo para os ateus. Porque quando você fala que um ateu é uma pessoa descrente, dá a sensação, porque por você não ter especificado, dá a sensação que ela é descrente com tudo. Que ela é descrente com a vida, com o trabalho, com a vida amorosa. Dá a sensação que ela não acredita em nada, que ela não quer nada, que ela nega tudo. Isso não é verdade. A frase correta seria, um ateu é uma pessoa descrente em Deus. Ela não acredita em Deus. Então é uma frase pejorativa que é associada a ateus, que eu acho um pouco injusta. Bom, e eu queria terminar com uma reflexão a respeito de fé. Voltando um pouco ao exemplo que eu dei do futebol, suponha que o Cruzeiro está perdendo de 2-1 para o Atlético. E aí você vai lá entrevistar um torcedor cruzeirense e fala assim, e aí, você acha que seu time pode virar esse jogo? Aí o cruzeirense fala, sim, acho que é possível sim, acho que ele vai virar, eu tenho fé que ele vai virar esse jogo. Agora suponha o mesmo caso, só que o Cruzeiro está perdendo de 5-1. Aí você pergunta para esse mesmo torcedor, e aí, você ainda acha que seu time vai virar? Vai sim, cara, eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Aí você fala, você tem que ter muita fé mesmo, hein? Você percebeu que quanto mais improvável é de um evento acontecer, mais fé você
tem que ter para esse evento? Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem pouca ou muita fé em Deus? Até o próximo Café com Leite.